tarde fez-me mal, caiu-me mal. Se eu deitei-me bem e acordei de manhã com sentido preso no corpo dolorido, pesado, não dormi bem de noite, o jantar caiu-me mal, fez-me mal, estou cheio de toxinas. Então, eu devo ferver a água 10 minutos, deixar a água ferver durante 10 minutos e depois ir bebendo essa água quentinha durante o dia. E isto é a melhor panaceia que existe para limpar esta ama, isto, esta hiperadiposidade, vai limpando a célula, vai tirando todas as toxinas. É uma coisa tão simples, não é? A melhor comida para vocês é gratuita, que é ar e água. É a melhor comida. A ar é a comida mais importante que nós temos, que é, vocês sem ar, experimentem estar assim uns dias sem ar. A ver se vocês dizem, morre logo ao fim de uns minutos. E é livre, é frio, não é? Depois, tem outra comida, que é simples, que é a água. A água também, tecnicamente, agora já é vendida, mas ainda se consegue arranjar gratuita. Não é? Agora, a água nós temos uma qualidade de água de companhia muito boa. Em relação ao resto do mundo, temos das melhores águas do mundo. Agora, temos que fazer aqui ser sábios também. A água anda dentro dos canos, passa por sítios, traz memórias energéticas. Nós deveríamos ter um cântaro, como era antigamente, em casa, aqueles cântaros de barro, onde se punha e a água ficava ali a descansar para perder essas memórias. E hoje em dia, mais que nunca, para perder o cloro. Pronto. E no outro dia, vamos ver a água, e a água está impecável. Hoje até há uma firma portuguesa que vende uns filtros de barro, que a pessoa põe lá a água e ela fica a decantar para o filtro. A água não tem nada a ver. E a pessoa está... Porque comprar água de garrafão é o maior erro que a gente tem. A água de garrafão, aquilo passou por não sei quantos filtros, tirou os minerais todos, tirou aquilo tudo que lá estava que fazia bem. Não é? E ainda por cima está com petróleo, porque o plástico é feito de petróleo. E nós sabemos, muitas vezes, a gente vai olhar para a data que está no garrafão, na garrafa de água, e se assusta, não é? Eu por acaso estou aqui a ver, mas eu geralmente tenho aqui a data. E nós, às vezes, vamos ver, já tem um ano ou dois. Ela está embalada. Não é? E não sabemos em que armazém se teve ao sol ou não. Então devemos ferver a água sempre antes de beber? Se a gente quer limpar as toxinas, sim. Se beber, vocês veem os chineses a não ser para beber água quente. E ferver esses 10 minutos? Ferver 10 minutos chega, não é preciso muito. Pois outras técnicas da ayurvédicas, que é ferver com ouro ou ferver com prata, mas é ferve 7 litros para chegar a um líquido, e fica a pintar ali com uma peça de ouro a ferver, para passar os íons de ouro para a prata. Mas isso são metodologias médicas. Bom, então, esse raspador serve exatamente para limpar essas toxinas, que é uma coisa que nós devíamos fazer de manhã. O copinho que o João falou ali para os olhos funciona muito bem, porque ferves durante 1 minuto ou 2 este pozinho, que chama-se trífola, e deixas arrefecer. No outro dia de manhã, vazas com cuidado para os copos, fazes a lavagem dos olhos. Resultado, foi agora ao médico e já não tem hipertensão ocular. Que é uma coisa tão simples de tratar, não é? Porque nós temos aqui o ouro, não é? O vítreo, isto tudo. Bom, então, nós temos que pensar que toda esta parte branca, não é? Ela tem pequenos vasos capilares, mas são muito fininhos. Já que não, só quando tem um ramo. Não é? Ora, se eu como, tenho fígado gordo, ou como comida que não é muito boa, e eu estou cheio de colesterol, hoje há muita gente com colesterol, porque o colesterol só tem 3 causas: falta de exercício, falta de dormir e comida comer fora das horas. Se eu fizer as 3 coisas, não precisa tomar nada. Então, este ama vai-se depositando aqui e impede a passagem do sangue. E o que é que faz? Aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, dá o derrame e dá o copo como a pessoa quer evitar. Se eu fizer a lavagem dos olhos normalmente
a pouco e pouco, eu vou conseguindo diluir esta gordura que está aqui dentro e o olho começa a recuperar. E, além de melhorar a visão, até a própria miopia desaparecer. Não é? Eu tenho lá uma moça que há tempos começou a fazer a lavagem dos olhos e pôr umas gotas próprias que a gente lá tem e pôr nos olhos. E ela disse, pá, Joaquim, que grande bronca. Eu mandei fazer uns óculos. Agora, quando fui para ir fazer os óculos não estavam bem. Eu disse, isto está bem, eu não preciso. Epá, e eles foram ver, realmente a sua vista, isto enganaram-se a medir aqui alguma coisa, você não tem tanta miopia. Isto está errado, estas lentes ficaram erradas. E eu até não digo nada, que deve ter sido da lavagem dos olhos que você me ensinou. Foi de certeza. Por isso, nós fizemos as coisas corretamente, podemos recuperar até um bocadinho mais para trás. Está bem? Podemos melhorar. Então, vamos agora. Por isso, ama é o nosso inimigo. Toda a nossa vida aqui é tirar ama e aumentar o acne para manter a chama correta. Se for acne a mais, queima tudo. Faz uma úlcera. Queima o nosso sistema nervoso, queima tudo. Se for acne a menos, não faz nada, não tem força. Então, nós temos de ver aqui, agora a nossa alimentação, vamos falar deste padrão aqui. E vamos ver. Ora, doce tem dois elementos, água e terra, que exatamente, se recordam lá atrás, eu falei do CAFA, era constituído por dois elementos, água e terra. Então, tudo o que é semelhante aumenta o semelhante, certo? Por isso, se eu for comer elementos que tenham hidratos de carbono, tem elemento doce, então aumenta a minha massa. Por isso, se eu quero engordar, tenho que ir mais para este elemento, que é aquilo que nutre tudo. Aumenta tudo. Aumenta o sistema reprodutor, aumenta os músculos, aumenta a gordura, aumenta tudo. Não é? Agora, se eu não preciso, mas eu quando eu estou a falar de doce, não estou a falar de pudim, flan, nem de molotov, nem estou a falar de pastel de nata, está bem? Estou a falar também de tudo que é mitos, tudo que é hidratos de carbono, que se fabricam, acabam por gerar doce. Então, o doce arrefece o corpo. Isso baixa o metabolismo. É bom e ideal para aquelas pessoas que têm um fogo digestivo super forte. Aquela pessoa que come agora e passado um bocado já está, estou cheio de fome outra vez, já digeri tudo. Mas como é que é possível? Então, mas ainda só passaram 1 hora e meia ou 2 horas, já comentaste com fome. Porque ele está com um chamado tiques na água, está com um fogo digestivo muito aceso. Não é? Então, essa pessoa pode comer um bocadinho doce. Falamos, por exemplo, de um trigo. O trigo não é nosso inimigo, mas o trigo não é para toda a gente. Se for uma pessoa cafa, não pode comer trigo. Não deve. Ela não tem fogo digestivo, tem um alimento que é igual, vai-lhe fazer mal. Agora, se for uma pessoa de doxa pita, que tem um fogo forte, aquela pessoa tem sempre as mãos quentes, os pés quentes, até a cara sempre ligeiramente vermelhinha, pronto, está sempre assim mais... Pronto. Esse pode comer trigozinho, até lhe ajuda. Um arroz assim, mais integral, que é difícil de digerir, também é bom para ele. Agora, um vato a comer arroz integral está desgraçado da vida. Daqui a um mês ainda anda aqui às voltas com o arroz integral e com a barriga inchada. Porquê? Porque o arroz integral é difícil de digerir. Hoje fala-se muito de arroz integral, é muito bom. Depende, tem de ser muito bem cozido. E aquilo é, como eu disse, o semelhante é igual ao semelhante, aumenta ao semelhante. Por isso, o arroz integral é fácil de cozer ou é difícil? Difícil. Tem que estar muitas horas a cozer. Então é difícil de digerir. É fácil de cozer, é fácil de digerir. Mesmo a fruta, é muito fácil de cozer. A fruta é quase um bocadinho. Se não põe uma maçã, é quase um bocadinho. Então também é fácil de digerir. Então o princípio é sempre este. Veja, eu lembro dos meus alunos às vezes ficarem assustados quando eu lhes dou aqueles calhamaços assim sobre alimentação. A COU faz isto, eu vou para isto, eu vou para aquilo, vou para aquilo, os coitados. Como é que a gente vai decorar esta lista de alimentos para receitar aos nossos pacientes o que é que ele deve comer e o que é que não deve? Não, eu digo assim, baseiem-se numa coisa.
é redondo, engorda. É magrinho, estreitinho, seca. Cresce no ar, faz gases e é difícil de digerir. Tá? Vocês olham para tudo o que é lentilhas, cresce no ar. E faz gases, fermenta. Tá? A gente lava uns feijões e fica a água toda cheia de espuma. Tá? Então faz gases. Faz exatamente dentro do corpo a mesma coisa. Cresce baixão, dá peso, dá sustentação. Então, os vatas deviam comer tudo que está baixão, os cafres deviam comer tudo que nasce no ar. Pronto. É mais ou menos o princípio é este. Vocês vejam que é fácil olhar para a alimentação neste aspecto assim. Claro, pois, só temos de saber as exceções. Porque há exceções no meio disto tudo. Não é? Então, ácido. Laranjas, não é? Nós gostamos muito de limão e essas coisas todas. Depois as pessoas, mas o limão depois é alcalino. Mas no estômago é ácido. Se eu sofro de hiperacidez e vou beber água com limão, daqui a bocado para poder posso. Porque ele, até ser digerido, ele está no estômago e era ácido. Então, temos que ter este consenso. E há um ditado português que a gente tem, que é muito antigo, que é: uma laranja de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata. O ditado está errado. O ditado correto é: de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata. Porque quem come laranja à noite não dorme, esquece. Pode ir para a cama, só não dorme. Porque o ácido estimula o fígado. Por isso, esquece, não vai dormir. Enquanto o fígado estiver estimulado, não dorme. Agora, laranja de manhã é ouro porque ela é doce e ácida. Então, o que é que ela faz bem? Ao plasma. Plasma de manhã, nós perdemos 1 quilo durante a noite. Vocês pesam-se à noite, pesam-se de manhã, tem 1 quilo a menos. Perderam água, urinaram, respiraram, transpiraram, perderam 1 litro de água, de certeza. Então o vosso plasma está, gente sente-se desidratado. Olhamos para a célula e o plasma está assim, toda a célula toda dentro. Em vez de estar assim redondinha, cheia de água, está assim. Então a gente tem falta de vitalidade, acorda de manhã, cansados, pesados. Depois bebemos água e começamos a arrebitar, não é? Então, para hidratar o plasma, o que é que os técnicos às vezes é tipo quando a pessoa diz: ai filha, estás a sair abaixo, um copinho de água com um pouquinho de açúcar e sumo de limão. Pronto. Não era? Que ajudava para recuperar logo, porque isso tonifica exatamente o plasma. Então, o sumo de laranja é bom, mas o sumo de laranja com um copo de água. Não é 5 laranjas dentro de um copo. Está bem? Bom, e é só porque fruta e comida não se misturam. E só bebe o sumo da laranja. Não come mais nada. Não vai comer nada, porque se eu vou comer o sumo de uma laranja, que é ácido, tem o ácido. A seguir eu vou comer um croissant, também, que tem ovo, tem farinha e tem fermento. É ácido. E ainda, para rematar, põe-lhe assim uma fatia de fiambre e uma fatia de queijo. Não é? Que são os dois. O fiambre tem conservantes, que são ácidos, também, e o queijo, que dá a fermentação, também. Então, ácido da laranja, com o pão e a farinha super fina, mais todo o queijo que eu estou. E a seguir, eu tenho de tomar um omeprazol com cheio de dor de estômago, com cheio de acidez. E ainda às vezes isto não chega, a pessoa ainda vai rematar com um iogurte. Pronto, tem que estar bom com o resto. Porque muitas vezes são estas más combinações que nós fazemos por desconhecimento que geram depois as toxinas. Então, come-se fruta sozinha, só come fruta, não come mais nada. Cozido, come-se com cozido, cru, come-se com cru. Não se mistura coisas cozidas com cru. Não se mistura coisas frias com coisas quentes. Porque o nosso estômago fica assim maluco. E depois aparece uma célula maluca, não é? No meio disto tudo aparece aqui uma célula maluca e dá um desastre. Isso nós temos que respeitar muito a nossa alimentação, porque estamos a dar comida ao nosso corpo. Então, aquilo de laranja é boa, mas temos que ter esse cuidado. Por isso, os ácidos fazem parte da nossa vida, ajudam a combater os gases também, mas, por isso, às vezes um bocadinho de sumo de limão em cima da comida, tudo bem. Uma comida que é muito gordurosa, quem sabe bem por um bocadinho de sumo de limão. Isso
nós precisamos dos 6 sabores, estes 6 sabores devem estar todos numa refeição. Os portugueses privilegiam este e este. O resto esqueceram. Estes dois aqui, pronto, está bom, não é preciso. Mas para ter uma digestão completa, bem feita, precisamos de todos. Nas devidas proporções, de acordo com a minha Constituição. Então, mudando aqui um bocadinho mais à frente. Por isso, isto tem a ver com a flutuação dos doshas. E estou fazendo aqui uma parte. O kapha começa imediatamente, ou seja, quando a gente acaba de comer, imediatamente começa a fase kapha, não é? Então temos o nosso estômago, não é? E esta fase aqui, que é a primeira fase do estômago, esta é a fase kapha, não é? Esta é a fase kapha, que é doce, geralmente é quando vem aquele, se havia um refluxo logo naquela primeira hora que a gente acabou de comer, primeira hora e meia ou isso, ou até 2 horas, vem um refluxo doce à boca, a gente arrota assim um lado o doce, é porque o meu kapha está às aranhas porque bebi água demais à refeição, ou porque comi uma comida muito pesada, muito doce, ele está com dificuldade de digerir. A segunda fase da digestão começa no estômago, aqui ainda, que é a fase pita, que é que está aqui por baixo. E esta fase pita vem geralmente aqui depois no intestino delgado, que é ácida, leva os sucos do pâncreas e do fígado, aqui, tem um ducto que liga aqui ao esófago e vai fazer a digestão. E esta começa 2 horas depois, geralmente depois de nós comermos. E aqui é quando temos um arroto que sentimos a queimar tudo. Ou seja, se eu arrotar 2 horas depois e pá, isto até queima. Esta digestão aqui está comprometida. Se for nas primeiras 2 horas, aqui está comprometida. Se for aqui, está comprometida. Terceira, 4 horas depois, começa no intestino grosso. Começam os gases. A gente, a vez está sentado ali ao fim da tarde, começamos a ouvir o estômago. Barbarismo. Começam os gases a funcionar. Então, nós só deveríamos comer, tecnicamente, 3 horas depois de ter a digestão feita. Eu comi e respeito 3 horas. Porque durante estas 3 horas isto está-se a circular aqui. Qualquer alimento que caia aqui no intervalo destas 3 horas vai abortar a boa digestão. Vai fazer com que o corpo ganhe toxicidade. Então, muito importante é não andar a comer snacks, bolachinhas, não é? As pessoas vatam com todas aquelas bolachas assim, crocantes, que aquilo dá quase um orgasmo cerebral. Mas o vato não pode comer coisas secas, não é? Então, porque ele é contrário a natureza dele, porque se ele é seco, se ele vai comer coisas secas, pior. Mais obstipação, mais gases. Não é? Então, nós vamos respeitar, não andar a comer. Beber água, tudo bem. Beber água, morna, beber água quente, beber água natural, tudo bem. Mas não comam, entre estas 3 horas, não vão comer nada de doce, ácido ou salgado. Nem amados. Aqui isto bloqueia tudo. Está bem? Vocês experimentem. Vai ser difícil. Eu garanto que isto é difícil a gente não ir comer naqueles intervalos de 3 horas. Mas, se fizerem, vocês vão ver ainda como fica. Vocês começam a... A minha advogada, ontem estive com ela. Toda a gente foi um elogio para ela. E ela está super... Ela é cafinha. Mas agora passou por um momento difícil da vida dela e começou a fazer exercício. Estava a dar-me a raiva hoje aqui. Eu não sou isto. Eu depois mais tarde eu comecei a fazer a minha exercício. Então, ela começou a fazer exercício e agora está aqui a merecer. Você não acredita. Há anos que você anda mazia pelo banho, beber água e por aí fazer exercício. Eu até achava, as pessoas diziam que iam para o ginásio fazer exercício. Que coisa cansadeira. Isso é muito cansaço. Joaquim, eu sinto-me tão bem. Eu agora, se não fizer, até me sinto mal. Porque se a pessoa fizer um bocadinho de exercício de manhã, logo ao acordar, bebe água, e vai fazer um bocadinho de exercício. Seja uma caminhada, seja uma yoga, seja o que for. A pessoa tem energia para o resto do dia. E quando digo exercício, não é
fazia exercício para ficar escarado, não é? Aquela pessoa, e pá, então de onde é que vais ir para vir no ginásio? Estou a arrebentar. Não. Nós devemos fazer exercício com pés e cabeça. Eu faço exercício para estimular o corpo, mas não para escarar o corpo. Não é? Todos os grandes competidores, os grandes atletas, que fazem a vida disso, mas eles envelhecem todos muito precocemente, porque esgotaram a energia do corpo. Eles levaram o corpo ao limite. Nós não vamos fazer maratonas, temos de ter cuidado com isso. Também. Então, respeitar aqui as 3 horas da refeição, por causa deste intervalo aqui, que cada um está a fazer descanso, está bem? E tem a fazer o seu serviço. Este vai partir as moléculas todas mais o pita, depois este vai absorver todos os minerais, todas as partes para que o corpo esteja bem, está bem? Então, nós temos estas 3, 4 palavrões, pronto, hoje ninguém sai daqui sem saber o que é que isto quer dizer, está bem? Mas não se assustem. A gente somos assim softs na prova depois. Então, rasa quer dizer sabor na boca. Por isso, este sabor na boca tem a ver com... Eu como comida, é doce, é picante, é salgada. O que é que ela... Que sabor é que ela tem? Quando eu ponho na boca, o que é que ela... Qual é o sabor que ela tem? É ácida, é picante, não é? Porque muitas vezes, quando a gente se senta à mesa, não é? Nós devíamos estar concentrados, vem a comida, os meus olhos olham para a comida e informam o cérebro, atenção, está aqui umas cenouras, está aqui umas batatas, isto tudo. É só que a cenoura é doce, a batata é isso, okay. Tem aqui uma cebola, é ácida. Okay. E depois o cérebro pergunta, então qual é a intensidade? Espera aí que ele vai pôr na boca. Pronto, quando a gente põe na boca, a língua, que é sensor, o doce é à frente. Isso aqui é uma desgraça, como já passou. Então, põe na boca imediatamente, o corpo diz assim, olha, aqui isto é um doce de 3, isto é um ácido de 4, é um picante de não sei quantos, pronto. E vai dizer ao cérebro o nível de salgados e de ácidos, para o cérebro dizer ao fígado, prepara que vai cair uma série de coisas aí, porque tu precisas libertar isto. Isto é uma função. Agora, se eu estiver a ver a CNN e as desgraças todas do mundo, eu estou cheio de emoções e o meu cérebro não comunica, porque o meu cérebro está distraído a ver outra coisa. Isso. Televisão, estou ligado. Música, muito música calma. Música calma, conversa calma. Não é? Eu lembro-me da minha irmã, quando a gente fez as partilhas, eu estava com um bocadinho de medo, e ela também, da gente, como é que a coisa ia correr bem, se ia correr bem ou se não. E, vamos almoçar, que a gente vai almoçar para decidir isso. Não é? E eu, estava pronto, ficou contigo. Sentei-me à mesa, então não comes nada. Isto é um assunto que é delicado, meus pais morreram há pouco tempo, ainda tenho, isto mexe ainda com as minhas emoções. Eu não sei o que é que vai resultar desta conversa, eu não vou. Prefiro comer depois quando estiver mais calmo na minha cabeça. Por causa da gente, os nossos pais sempre se resolveram, deram sempre bem, e sentaram-se muito bem, a gente fez as partidas em 3 minutos. Isso. Olha, gostas disto, ficas com isto, gostas disto, ficas com isto. Ainda era algum património, mas resolveu-se tudo em 2 minutos. Porque a gente deve preservar as boas relações numa família. Quando não se conserva uma boa relação da família, a vida não evolui. E depois, por cima, se calhar na próxima vida tem que dar com ele outra vez. Isso é mais vale outra vez. Então, sabor na boca. Agora, a potência do alimento. Ok, esta potência do alimento é... Qual é a potência? Ele tem uma capacidade de aquecer ou de arrefecer o corpo. Se eu ponho açúcar, arrefece. Um doce, arrefece. Imediatamente. Apazigua logo, não é? Eu, como estou, assim, a precisar carente de um amor, não é? Estou carente de buscar doces. Eu preciso de uma coisa doce para a vida. Não é? Então, apetece-me assim. Se eu estou cheio de raiva, eu vou comer uma coisa ácida ou picante. Ou salgada. Pronto, até os espanhóis dizem assim, estou cheio de ganas, não é? O que é que me provoca ganas? Eu vou para uma reunião, mas é uma reunião forte. Dá-me cá 2 cafés antes de eu beber, já que é para eu ir para lá, que eu até os devoro, não é? Pronto. Porque a gente vai com uma coisa, ou seja, eu vou procurar uma coisa que me estimule. Eu vou procurar o sabor que me faz o efeito mental que eu preciso.
Eu preciso ir com fogo ou preciso ir calmo? Se eu preciso ir calmo, vou comer uma coisa mais doce. Se eu preciso ir com fogo, vou buscar uma coisa mais picante, ou mais salgada, mais ácida. Então, a potência do alimento vai influenciar a nossa digestão. Depois temos o VPAC. Este VPAC já é a nível celular, ou seja, aquele sabor, como é que ele se transformou. Ele passou para o estômago, era ácido, passou pelo intestino, era quente, e depois, quando chegou à célula, ele é ácido novamente. Não é? E para Bava, quem que viu o Panda Kung Fu? Então, para Bava é aquilo que o Panda Kung Fu andava à procura, que é o alimento secreto. Não é? Que ele dizia, o meu pai tem um alimento secreto na sopa, que é uma coisa fantástica, mas ele não me diz o que é. Que ele depois descobriu que era o amor e a dedicação. Então, para Bava é aquilo que é uma exceção destas três coisas que não é possível explicar porquê. E vamos dar aqui, por exemplo, um exemplo. Todos os doces têm capacidade de arrefecer no corpo e as células. Abaixam a capacidade digestiva, imediatamente. É? Quem sabe fazer arroz doce, sabe, leva o arroz até chegar ao ponto que quer, ficar assim, e quando está naquele ponto juntou açúcar. E agora já pode estar nas horas que quiser o lume, então não cose mais. A partir do momento que juntou açúcar, acabou. Não cose. Isso, o açúcar para imediatamente o efeito digestivo. A pessoa, quando come um arroz doce é super difícil de digerir. Só que a gente aprendeu a pôr a canela e a coisa melhorou um bocadinho. Não é? Porque é um ingrediente que ajuda a digerir. Não é? Então, um doce tem um efeito quente. Sabem qual é? Nós temos bom em Portugal. Mel. O mel é o único doce quente. Se sabe. Nem o acer, nem nada. Não. Todos são frios, tá? O doce quente é mel. Por isso, quando eu como mel, emagreço. Os cafinhas podem comer mel e ajuda-nos a emagrecer. Não é? Pronto, agora vamos ver os capas das não se deve comer mais que uma colher a duas de mel por dia, está bem? Porque demais é considerado também mortal. Tá? Faz mal. Então, nós temos aqui o sabor, os elementos, a potência dele e o efeito depois dentro da célula. Por isso, se ele tem um efeito doce dentro da célula, vai anabólica, a pessoa vai inchar. Por isso, hoje, o problema hoje da nossa comida é que temos demasiada comida, e demasiados restaurantes, e demasiados cafés, e demasiadas pastelarias. Isto antigamente não havia tanto. Antigamente havia uma taberna ou outra, mas não havia tantos cafés, não havia tanto. As pessoas iam de viagem para um lado qualquer, levavam o farmel de casa. Porque, pá, era dispendioso e comer fora. Segundo, não havia, muitas vezes, sítio onde comer. Não é? Hoje há demasiada oferta, e isto é que está a trazer a doença que a gente tem hoje. Não é? Por isso, prestar atenção a estes sabores, não é? Por isso, o salgado é um quente, mas é um quente suave. Não é? O sabor salgado depois tem esta eficácia. Se eu puser um bocadinho na comida, aumenta uma capacidade digestiva. Se eu puser um bocadinho mais de sal, ele é laxativo. Não é? Mas se eu ainda acrescentar mais sal, ele faz com que eu vomite. Isso. Ele tem, usado em proporções diferentes, tem efeitos diferentes. Por isso temos depois aqui o ácido, que é um elemento de terra e fogo, isso ele é quente e vai ficar ácido dentro da célula também. Ora, se aquela pessoa já tem tendência a ser ácida, se ela vai, muitas vezes, pôr mais limão ou mais vinagre ou comidas mais picos, ela vai ficar mais ácida ainda, e o ácido, por exemplo, o café é ácido, cria osteoporose. É assim, no caso de fabricos dos alimentos da comida, eu não percebo muito isso, mas dizem sempre, dizem para colocar ervas em vez de sal. Agora, como é que eu distingo? Eu, no meu caso, acho que só sei que então está ali a dizer o picante é ar mais fogo.
como é que eu distingo o tomilho, os orégãos, não sei o quê, não sei o quê, como é que eu sei se eles são assim ou assado? Boa pergunta, pronto. Isso é 5 anos de estudo. Claro, eu vou deixar aqui algumas dicas, que era isso que eu tinha dito ao João, que tinha prometido que eu não tive tempo de fazer isso. Mas vou fazer uma lista, mais ou menos, com as coisas mais picantes, mais salgadas e mais ácidas. Se a pessoa tiver até hipertensão, não é? O sal do mar é mais hipertensor. Se o sal rosa, que é aquele sal dos Himalaias, já não é tão hipertensor, para a pessoa é mais doce. É menos hipertensor. E o pôr do sol, então também não é assim tão bom como Não. que é a tal sal. Nós devemos usar, se forem ao nosso site, o Aqui Sinta Saúde, tem lá um sítio com as especiarias e tem lá tudo sobre o que é que cada uma das especiarias faz. Tudo, tudo explicado. A potência, verificado, o que é que pode fazer. Por exemplo, a pessoa tem colesterol alto ou está com diabetes, com aquela pessoa que tem potências por açúcares, acorda logo de manhã a pensar no doce. Não é? Acordou de manhã e adorar doce. Não é? Bom, então, ela tem falta de crômio, por causa do pâncreas não está a funcionar bem, as células alfa do pâncreas estão a trabalhar mal. Então, ela tende a estimular o pâncreas, então vai tomar uma coisa que é um chá de feno grego. E o feno grego é rico em crômio, imediatamente compensou e ela deixa de ter necessidade, não sempre de comer açúcar. A vontade de comer açúcar parou. Chá de quê? Feno grego. Feno grego. E limpa o colesterol. Já as pessoas fazem dieta. Exatamente, assim, Portugal era um país riquíssimo em plantas aromáticas. Com a nossa descoberta das Índias, passou a ser fino usar especiarias na nossa cozinha, porque era aristocracia, trazia a canela, o açúcar, e a pimenta, que era uma coisa caríssima, que era uma coisa muito rica, só os ricos é que tinham, e a gente, assim, deixamos de usar as nossas ervas aromáticas e passamos para as especiarias. E banimos, felizmente, nestes últimos tempos, está outra vez na moda vir as aromáticas, como um orégano, não é? É excelente para a gripe. Faz um chá fabuloso. O tomilho é das melhores coisas, não é? Vocês, olha, vão comprar um xarope natural e muitas vezes vêm timos. Não é? Mas timos é tomilho. Que é das coisas melhores para baixar a febre e queimar o âmago. Então, nós usando especiarias, E os coentros? os coentros é sinal para apaziguar as infecções urinárias, para baixar tudo que é fogo digestivo. A pessoa está com hiperacidez, um chá de coentros com tomilho. Então, assim, isto é um dia, se calhar, o João quer que eu venha cá mais vezes. Pronto, aqui podemos fazer um workshop culinário na cozinha, a farmácia na cozinha, pronto. E usamos só. Como é que eu trato isto? Faço isto? Bem, aquilo é simples. A gente tratar doenças, desde que não sejam crónicas, é muito fácil. Quando elas são crónicas, já são mais difícil. Mas até elas ser crónicas, a pessoa, se tiver cuidado, faz aquilo que corrige imediatamente. Por isso, o astringente é aquele sabor que prende, que trata a língua. Pronto, a pessoa, uma banana muito verde, um dióspio verde, que a gente come e fica com a boca toda presa, parece que é toda seca. Então, o picante, a malagueta, as pimentas, pronto, são picantes. Elas vão estimular, vão fazer com que a gente ganhe mais, pronto, tenha capacidade. É bom para a pessoa que tem pouca capacidade digestiva. Então, temos de pôr ácido e picante para ela conseguir digerir. O amargo, excelente para o doxa-pita. A pessoa está até pica, mas não sente fome. Anda sempre nauseada, com problemas de fígado. Não é? E temos uma planta fantástica, que é linda, a flor, chama-se fel da terra. Mas o nome faz jus à planta. Parece fel. Mas quando pega aquilo é amarga, quer dizer, é das coisas melhores para o doxa-pita. Pessoa com diabetes, baixa imediatamente logo os níveis glicémicos. Não? Isso. Nós deveríamos, a sabedoria aqui é velha, que é, nós deveríamos começar com um sabor doce na nossa refeição, que nós fazemos, queijinho fresco é doce, não é? Devíamos o salgado e o ácido, não é? Temos que ter a nossa especialidade portuguesa, como é que é? Queijo à mesa,
pão, azeitonas, não é? Que são ácidas, e pomos sal. Não é? Então nós somos, porque a gente aprendeu isto. E todas as sociedades no mundo inteiro aprenderam como é que podiam gerir melhor a sua saúde. Não é? Então este devia ser melhor. E no final, a meio da refeição, ir para o picante, para estimular. Bom, e no final da refeição, terminar com um astringente e um amargo. Quer dizer, terminei com doce. O doce deve ser a comida a meio no início da refeição. Então, porquê é que é o amargo e o astringente? Porquê? Vocês, quando falo de doce, parem assim um bocadinho e observem. Eu falei doce, açúcar e a vossa boca encheu-se de água. Ficaram logo a salivada. Agora imaginem uma coisa amarga, ou um diospiro assim verde, vocês trancaram aquilo por engano e que estava verde, ficou logo, e a vossa língua ficou seca. Então, se a vossa língua ficou seca, as vossas papilas gustativas fecharam e deixaram de sentir o sabor do paladar da comida. Por isso a comida já não vos é agradável, vocês param de comer. Então, devemos abrir de manhã, começar com um sabor doce para abrir as papilas gustativas e vir água. Quanto mais água tiver na boca, mais saborosa se torna a comida. Mais saliva. No final, se eu prendo com uma coisa amarga, eu travo e deixo de conseguir sentir o sabor da comida, por isso eu já não tenho tendência a comer mais. Isto é uma ciência gira. Perceber como é que isto funciona a nível do nosso mental, como é que isto funciona depois no nosso corpo. Então, por isso que só uma pequena rápida. Eu não perguntei da slide anterior. Quando fala, portanto, o pita, não é? É água e fogo, quer dizer que o salgado não é um bom alimento para o pita. Não, faz-lhe hipertensão. Eu já tenho cabeça quente. Não é? Isto é assim. Os textos védicos dizem: trata o Vata como um filho, com todo o amor e carinho, que ele é muito sensível e é muito melindroso, que é uma pessoa muito frágil. Não é? Trata o Pita como o teu patrão ou o teu marido, nunca o trates mal porque ele tem um feitio irreversível. Não é? E trata o Kapha como se fosse o teu inimigo. Seco, faz isto, faz aquilo. O Kapha engorda só do amor. A gente olhar com o amor para ele, já cai no porque ele Kapha tem tendência assim de ser muito condescendente. Então, temos de ser mais rígidos para ele. Assim, até a nível de roupa, o Kapha deve ter uma roupa seca, áspera, assim, tipo, certo? Enquanto o Vata deve ter uma roupa tipo veludo, coisas suaves. E é geralmente ao contrário. O Vata anda com uma roupa de litse, seca, áspera, e o Kapha anda com uma casaco fiel, assim, todo grosso, não é? Uma cama de água, assim, fofinha, que ele gosta. Então, pronto, aqui, só para perceberem que os sabores ácido e doce diminuem o Vata, o amargo, astringente e doce acalma o Dosha Pita, e os picantes, amargos e astringentes são mais para os doshas Kaphas. Tudo isto é importante para nós percebermos que eu tenho um filho Vata, tenho um marido Kapha, tenho uma mulher Pita. Então tenho de andar aqui a conjugar como uma dor de cabeça que vou ter na cozinha, fazer uma comida para cada um. Não, vamos fazer uma sala. Faz uma comida geral para todos, depois fazemos um preparado de especiarias que pode ser mais combinada para um ou para outro para o outro. Está bem? Porque senão é uma dor de cabeça, temos de estar a fazer pratos todos diferentes para cada um. Pronto. E aqui eles aumentam com isto. Por isso, como vocês veem, não é? Os peixes, antigamente dizia assim, epá, é uma peixarada lá, pronto, estão todos a discutir. Porquê? Porque o peixe vive no mar. Por isso, vive no mar, ele é salgado. Por isso, os peixes comiam muito peixe, eram todas pessoas muito irascíveis. Por isso, as pessoas se comerem muito sal, muito picante, são pessoas assim, muito mais irascíveis, muito mais que eu às vezes, epá, não consigo falar com ele. Tu dizia tudo, epá, eu não. Não falar com ele, porque ele tem mau feitio, não é? Porque o Pita tem logo. Toda a gente que o contraria, ele diz: só há uma razão aqui, sou eu, não há ninguém. Os outros são todos errados. Ele é assim muito mandão.
Por isso, nós devemos ter na nossa alimentação todo o cuidado de juntarmos sempre os alimentos todos, em proporções diferentes, sabores diferentes. Pronto. Por isso, agora vocês, eu estou a ver vocês a jantar um bolo ao fio pudim logo no início da refeição, não é? Não quer dizer que não se possa comer. De vez em quando, os doces, a Pita gosta de comer um bocadinho doce, que aquilo, como ele tem um fogo de chifre forte, ele às vezes é o único que está a utilizar a comer pontualmente assim um docinho no final da refeição, pode travar um bocadinho, mas deve ter algum cuidado, está bem? Isso. Se nós abusarmos de um sabor em demasia, pode criar problemas. Portanto, vocês vejam. Doce. Excesso de gordura, obesidade, diabetes, ingestão e tumores. Ou seja, tudo o que as pessoas têm tumores, consumir doces. A mais. O doce são sabores que respondem ao doce, como muitos hidratos, muito pão, muito isso. Mas vocês veem os padeiros, geralmente são gordinhos, não é? Eles comem muito pão, não é? Efeito negativo da letargia aumenta o cafa. A pessoa fica mais letárgica, mais pesada, mais cansada. Hoje não apetece fazer nada. Porque é isso para a televisão. Novata, o doce, que hoje temos isto muito, que é as gomas, os miúdos a comer gomas, não é? Ficam ansiosos, não é? Ficam hiperativos. O efeito positivo é que se eu comer um bocadinho de sabor doce, dá-me contentamento e prazer pela vida. Então, se for para o salgado, causa a calvície. Muitas pessoas, que vocês veem muitas pessoas que os surfistas e isso ficam calvos muito cedo. Porquê? Porque estão muita hora dentro da água salgada. Então a água salgada acaba do couro cabeludo porque tira a gordura toda. Então, aumenta a temperatura. Vocês têm a ver, a temperatura aqui está no estômago, se fosse aqui um fogo, sobe este calor e queima aqui e fica careca como eu. Se eu soubesse isto no início, ainda podia ter contrariado. Por isso as pessoas mais pitas geralmente têm tendência a ter cabelos mais brancos precocemente e falta de cabelo. Por isso, doenças de pele, rugas, herpes, falta de força, percebe? O doce também dá muitos fungos. Aquela pessoa que tem fungos na pele, fungos nas unhas, o que tem a ver com o doce? Tudo que é doce cria fungos. Por isso, o excesso cria raiva, impaciência e letargia. Porque a pessoa tem um pico, depois tem um cansaço, cai no esgotamento. Ampliamento dos sentidos. O ácido traz flacidez, por isso começa tudo a cair. Não é? E senhoras, se querem ter a pele assim para cima, não abusem dos ácidos. Está bem? Fraqueza, febre, sede, palidez, anemia, pica, herpes, se curam das mucosas todas. Por isso, quando a gente sente olhos secos, tudo que é mucosas ficam secas, excesso de ácido. Por isso, traz a vertigem, raiva, impaciência, inveja, tá? E o ácido traz o criticismo, a pessoa é crítica, mais crítica de tudo e todos. É porque a pessoa está muito ácida. Ela está sempre a criticar todos. Um bocadinho, faz bem, desperta a mente, aumenta os sentidos. Este capítulo ficou no silêncio. Vocês ficaram assim todos tão sérios, não é? Pronto. O astringente é os outros alimentos mal digeridos, com dor no peito, sede, emagrecimento, perda dos tecidos. O amargo também seca, por isso é o pior sabor para vata é o amargo. Por isso causa ansiedade, medo, insônia, um bocadinho nos sentidos também. O picante, sede, pressão dos líquidos reprodutivos, se a pessoa muitas vezes, às vezes aparece os casais, fala que tem que tentar ter filhos, depois olha, ela fica grávida, ou eu não consigo, e quando faz o check-in, pronto, quer ter uma má alimentação, está com coisas muito ácidas ou muito picantes. Por isso, todos os sabores, não é, acabam por ter um efeito muito grande no nosso psico. Eu tenho falta de amor, vou buscar doce.
eu tenho raiva, vou buscar picante sangue da Dalmácia. É certinho. Tá? Vocês, muitas vezes, a gente pergunta à pessoa qual é o sabor que gosta mais na sua comida. E a pessoa diz-me, olha, é isto. Ok, já sei. Pronto, o teu problema está aqui. Estás muito ácido, estás muito picante, estás muito crítico, estás ferida com a vida, estás a reagir a tudo e todos. Então, agora, o que nós temos de ter aqui cuidado é evitar determinadas combinações. Evitem os alimentos artificiais, a junk food, tudo que é artificial não é digerido. Hoje, por isso, nós devemos procurar sempre comida o mais saudável possível, cheia de energia, uma comida viva, não é? Cheia de energia. Por isso, ela está cheia de chamada prana, que é a energia da vida. Não é? Prana, vocês, é o que se respira no ar, é a energia que vem do ar. É aquilo que dá força ao vosso motor para trabalhar. Agora, se o alimento está congelado, frigorificado há muito tempo, se é uma coisa transgénica, não tem tanta qualidade dessa energia. Por isso a pessoa anda sempre amorfa, sempre a se arrastar. Não é? Bebidas artificiais com gás provoca gás, dá as dores que se espalham pelo corpo todo, leva as toxinas de um lado para o outro. Não é? Os fritos e a masia também. Gorduras de má qualidade, não é? Alimentos velhos ou nutridos, nunca devíamos comer comida requentada. Porque ela já perdeu a vitalidade. O bom é comer comida feita na hora, sempre o ideal. Não é? Sopa para 8 dias. Muita gente faz, eu sei, compreendo as senhoras que estão a trabalhar, têm trabalho, chegam a casa, não é prático, pronto. Mas, assim, façam, tecnicamente, ao fim de 8 horas, todo o alimento perdeu a sua capacidade de nutricional, ao fim, se for preparado, ao fim de 8 horas perdeu. Por isso ela alimenta, quimicamente pode estar bem, mas energeticamente já não tem. Não é? Então nós, se olharmos um bocadinho, eu ontem dia fui à casa de um amigo do meu pai e fui lá na caixa de magnésio, que a filha tinha pedido, passava lá, e eu gosto de senhor, que é o Manel. E eu cheguei lá, atendeu-me a esposa dele, o Sr. Manel, não está, ele foi à horta, foi apanhar couves, mas já aí vem. E o Manel tem 98 anos, está bem, ainda conduz, parece um jovem. Veio por cá, veio ele com o carro de Jesus, arrumou o carro, chegou para mim, então Joaquim, estás bom? Bem, com 98 anos, ele com uma forma ali, parece que aquilo não vai acabar. Então, pergunta se ele come comida congelada, se ele sabe alguma coisa da inverno, não sabe nada. Mas ele diz, não, eu percebi que isto me fazia mal, agora só como isto, não é nada. Eles têm essa consciência, eles só comem comida viva. Eles vão cozer os feijões apanhados a horta, as favas dali, tudo. Mas não vão comer coisas em frasco ou enlatadas que já foram feitas há não sei quantos meses. Por isso, essa energia é que dá energia ao cérebro para aumentar a consciência da pessoa. E a gente hoje olha para a maior parte dos jovens. São todos assim, a dar marrecos. Pronto, quando uma pessoa se começa a avargar, é quando começa a envelhecer, não tem energia, porque ela começa a se avargar. Eu não, eu estava 98 anos assim, ali, parecia que estava ali, parecia que tinha acabado de sair da tropa. E isso tem a ver muito com o que se come hoje em dia. Então temos que ter cuidado com o que nós comemos. Evitar tudo o que é micro-ondas. Há 3 tipos de cozimento. O melhor de todos, fogo de lenha. É o mais lento. Quanto mais lento se faz a comida, melhor ela é. Não destrutura tanto o sabor. Depois temos também o fogo de gás. E temos o fogo elétrico, que já não é tão bom. Depois temos 2 péssimos, que é o micro-ondas e o indução. Esse estrutura completamente as moléculas todas do plano. Mexe, altera. Fisicamente, quimicamente está lá, mas a mesma molécula, se for feita uma fotografia de acrílico, vai ver que já energeticamente a radiação dela é diferente. Então, o álcool, o café, o tabaco, alimentos ingeridos sob stress, está estressado, não vai comer. Acalma primeiro, vai fazer meditação, quando estiveres calmo, vai almoçar. Mais um lado.
Alimentos ingeridos a ver televisão, a notícia, né? Imagina a pessoa a ver e aquelas crianças lá de Israel a morrer e a gente a comer a nossa sobremesa. Faz sentido. A gente pensa agora já temos alta resistência imune a tudo, não é? Então, se acredita que somos, não é? Somos o que comemos, não seja rápido, barato, fácil ou falso. Tenha esse cuidado, não é? Pronto, agora é a parte que vocês queriam, os alimentos para a vata piticada, está bem? Já estou quase a terminar, está bem? Então, eu sei que começamos um pouquinho mais tarde, estamos mesmo a terminar. Por isso eu pus aqui alimentos para a vata, podem aqui ter uma fotografia, depois mando isto mais para vocês, mais específico. Tem aqui, tudo que é vata deve ser comidas mais fáceis de digerir, arroz basmati, arroz carolino, bem cozido, aveia, quinoa, mas juntar sempre um bocadinho mais de gordura. O vata precisa, ele é seco, ele precisa sempre um bocadinho mais de gordura. Essa gordura vai fazer com que o intestino dele também trabalhe melhor, que a pele dele também não... Por isso, para vata é hidratação e gordura, são as duas palavras dele, não é? Assim, quente, cozido, oleoso e regular. Comer a hora certa e ser regular. Não andar a saltar, não andar sempre a picar a comida, porque o vata é sempre aquele que tem um saco de plástico quando chega à reunião e está a reunião a correr até sossegadinha até eu chegar e depois começa a subir um saco. Diz-me, mas como é que ele consegue fazer tanto barulho com aquele saco? Não é? E está comigo. Então temos que cuidar. Alimentos para pita são alimentos geralmente mais refrescantes. Aqui o arroz basmati, o arroz integral, o trigo, já a aveia, mas aqui a aveia já é moderado porque ela já é quente um bocadinho, então tem uma capacidade quente. A cevada também ajuda, que é diurética, não é? Os legumes, a abóbora, as ervilhas, coberta, selga, rúcula, tudo já tem as saladas aqui, ele pode também, este pode comer saladas, as gorduras, ghee, óleo de girassol, óleo de coco, o azeite, que é excepcional. Isto está aqui posto por ordem, mas não quer dizer que seja melhor ou pior, está bem? Não foi com essa intenção, está bem? Pronto, e vocês, as especiarias, todas as especiarias são quentes, todas. Por isso, o pita tem sempre que usar com moderação, mas os coentros para ele é a coisa melhor do mundo, está bem? Frescos já estão, um pita adora os coentros frescos, é tudo uma comida para ele, uma comida sem coentros não é comida. Não é? Para quem é a vata pita, como é que faz? Estava a ver que ia perguntar essa pergunta. Boa. Então temos que juntar os dois. Ou seja, porque nós somos os três doxas, como eu disse no início. Temos de ter atenção. Se eu sou mais... ocidentalmente somos sempre mais dois doxas. Por isso nós temos de ir combinando o vata com o pita, ou o pita com o kapha, ou o vata com o kapha. Então, a vata com o kapha é um bocadinho mais difícil, porque só pode comer comida leve, o outro pode comer comida pesada, é uma chatice. Não é? Então, temos de dar ali um compromisso um com o outro também. Mas tentar juntar e arranjar ali depois um compromisso entre os dois. Não é? Por isso, aqui também é extremamente importante, que é uma lista de alimentos incompatíveis. Eu passei para vocês essa lista, que é bastante grande. Aqui nas frutas diz não comer com qualquer outra fruta, não se pode misturar as Não, frutas. as saladas de frutas terminaram hoje. Pronto, eu lembro-me de eu dizer no início, olha, não sei se querem receber esta aula, porque depois obviamente é o compromisso da responsabilidade, não é? Pronto, porquê? Porque as frutas têm açúcares diferentes e uns demoram mais e outros demoram menos. Então não devemos comer mais que uma espécie de fruta na mesma refeição. E a fruta tem regras para comer, porque a fruta é aguada e é doce, por isso ela baixa a capacidade digestiva. E eu digo assim, mas Joaquim, então, mas se estou 3 horas sem comer, não é que eu vou comer a fruta. Se eu não posso comer fruta a seguir à refeição, como é que eu posso? Como 1 hora antes da refeição. Fruta digere-se 1 hora. Então, fruta de manhã é a melhor hora para comer, é ali perto, meia hora, 1 hora antes da refeição. E vai comer a fruta. Bom, já cria um bocadinho de açúcar no sangue, não cai numa hipoglicemia.
E ela é fácil de digerir e dá-lhe a fibra. Quando vai depois para a refeição já sente fome e não aumentou o peso de água depois na digestão. Está bem? Então, depois da comida ela vai fazer como é doce e muito aguada, vai abrandar a capacidade digestiva e vai fazer fermentações que dá depois as dificuldades na digestão. Falou mais no início da palestra que não se deve misturar comida cozida com crua. Este é o princípio. Eu estava a pensar, então imaginemos, por exemplo, um puré com uma filé de peixe e salada. No verão é permitido. No verão, porquê? Porque no verão, quando é que aparecem as saladas? No verão. No verão nós temos menos energia. Porque isto eu vou agora falar aqui já a seguir, que é as estações do ano. Nós no verão temos muito sol, temos muito prana, mas estamos muito desidratados. Então, o que é que aparece? Uma vasodilatação, não é? Uma vasodilatação no corpo todo. O corpo aumenta, está inchado devido ao calor, abre os poros e eu perco os líquidos. Por isso eu tenho de beber água para me hidratar. Mas como o meu corpo relaxou, a fricção celular diminuiu, eu preciso mais coisas hídricas para o corpo beber e transpirar para fazer com que a pele refresque para baixar a temperatura do corpo. De inverno é completamente ao contrário. O corpo retrai, tudo cria mais calor, porque está tudo retraído, gera mais calor. O corpo, como retraiu, não perde água, exteriormente diminui a água e aumenta o calor interno, aumenta a capacidade digestiva. Por isso eu sou capaz de comer pratos pesados e feijoadas de inverno, mas de verão não sou capaz de os digerir. Tem a ver com isto. Por isso, de verão devemos sempre ter muito cuidado com o que comemos, porque é a altura que a gente se deve proteger de excesso de tudo. Excessos das nights, excessos de apanhar calor, porque estamos a envelhecer muito o nosso corpo, excessos de comida, porque tudo isso não se vai digerir bem, e assim que acaba o verão, vem o primeiro ciclo frio, vem as primeiras gripes, porque o corpo está cheio de toxinas, fermentou. Então, no verão, nada de churrascos, porque a pessoa tem dificuldade de digerir as gorduras, está mais pita, o vata tem dificuldade de digerir proteína, o pita tem dificuldade de digerir as gorduras e o kapha de digerir os hidratos de carbono. Por isso, se o verão é uma altura mais pita do ano, eu tenho que ter mais cuidado de comer coisas mais saladas, mais coisas mais frescas, mais frutas, para me manter hidricamente e fácil de digerir. De inverno, devo consumir comidas um pouco mais ricas e mais gordurosas para evitar a secura do inverno. Porque nós, no inverno, desidratamos, porque o ar não tem a mesma qualidade de umidade. Então, nós, ao respirar, embora a gente vive aqui numa zona maravilhosa, estamos à beira-mar, temos mais umidade, mas quem vive mais no interior, a pessoa tem muito menos hidratar. Portanto, a minha filha está na Noruega, que é água por todo lado a chover e rios por todo lado, e ela durante a noite tem que ter um umidificador a fazer vapor de água dia e de noite, porque senão acordam desidratados de manhã. Não há umidade nenhuma no ar. Devido ao frio, as partículas de ar que existiam no ar congelaram e caíram, transformaram-se em gelo e neve. Fazia-me confusão, porque aqui já era mas não, pai, a gente acorda de manhã cheio de dores de cabeça porque estamos desidratados. Muitas vezes a gente está a dizer dores de cabeça porque estamos desidratados. Então, café no final do inverno e início da primavera acaba-se. O pita, final da primavera e final do verão, isso deve ser fazer aqui algumas prevenções. E o vata, o outono e início do inverno, deve fazer a prevenção dele, porque é quando ele vai começar-se a agravar. Então, só para terminar, isso, verão, hidratar com água, temperos, ambiente, frutas, tá? Doces, folhas verdes, amargas, portanto, isso e exercício leva ao nascer do sol.
Para nós evitar stress, é um tempo para estarmos em meditação para nós. É o tempo da queda da folha. É um tempo para estarmos em introspeção. É extremamente importante fazermos introspeções nesta altura do ano. Não é? Respirações lentas, profundas, sopas, estofados, coisas bem cozinhadas, já está o frio, já está, a estação está a fazer, tudo que as estações de transição aumentam o dosha vata, que é aquele que cria estabilidade na vida. Quando a pessoa está a vata, perde dinheiro. Não faz nada como deve ser, erra tudo. Geralmente faz as coisas. Se agasalhar-se bem, de inverno, água quente, chás, fazer pôr óleo nas narinas, pôr óleo nos ouvidos, não só, que seja só com o dedo, pôr aqui um bocadinho de óleo e fazer, porque este óleo vai fazer com que as mucosas todas fiquem mais protegidas da secura do frio. Desculpe, que óleo? Olha, o sésamo é bom, de verão, mais óleo de coco, é para refrescar. O óleo de coco é frio, então vai refrescar a cabeça. Não é? E de inverno, um bocadinho mais de óleo de sésamo, aqui, vai fazer com que as rugas desapareçam. Ui. Ao engastarmos aqui, pormos 2 gotas de óleo no nariz, este óleo entra, a gente deve fazer a lavagem e depois deve fazer por o óleo. Estas gotas entram, elas são absorvidas aqui capilarmente, acabam por trazer para a pele, aquela pele daquela mulher ou daquele homem, que tem muitas rugas, é porque ele bebe pouca água e não se hidrata como deve ser, não tem gordura. Se ele fizer isso, fica bem. Então, na primavera, manter o corpo sempre quente e seco, alimentação para desintoxicar, por isso apressa as plantas amargas ali, as alcachofras, as coisas, tudo apressa ali na primavera, tudo que é amargo. Nossa natureza é fantástica. As favas, as ervilhas, tudo isso é amargo. Então, isso é feito para o corpo desintoxicar. E exercício aqui um bocadinho mais forte. Pronto. O Ayurveda tem assim um ditado, não é? Que diz: quando a alimentação é ruim, a medicina não funciona. Mas quando a alimentação é boa, não há necessidade da medicina. Não é? Por isso, eu tenho assim, olha, este funciona melhor em inglês, que é eat less, eat right and be right, não é? Como menos, como corretamente e se brilhante. Vocês tendo olhado como se fosse isto são as raízes que vocês vão absorver a comida que vai vos dar o jardim do cérebro. Está bem? Por isso, nós muito, não é? E das coisas que mais provoca obesidade, só para o último alerta, é deitar tarde. Deitar tarde é a coisa que mais engorda. Comer tarde é a coisa que mais engorda. Por isso, comer tarde engorda, deitar tarde engorda. Porque nós estamos a saltar os círculos solares. Círculo circadiano. É? Por isso, se alguém precisar nos contactar, está aqui, também o João está aí, também nos possa passar o contacto a quem não souber. E termino aqui. Muito obrigado a todos.